Planejamento, fruto de um protocolo de cooperação das nossas entidades, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que reúne cerca de 420 entidades em todo o Estado, estas, por sua vez, reunidas em 20 regionais administrativas, e a São Paulo Chamber of Commerce, que é o braço de desenvolvimento de negócios internacionais de toda essa rede de associações comerciais paulistas. Então, nós iniciamos os trabalhos em dezembro de 2004, com os chamados eventos itinerantes, né, os eventos de mobilização e sensibilização de produtores de micro, pequeno e médio porte, porque entre os objetivos do projeto é ampliar a base exportadora. Foram feitas, preliminarmente ao lançamento do projeto, algumas avaliações, mostrando que à medida que a base se amplia, abrem-se perspectivas tanto de diversificação da pauta quanto dos destinos ao exterior. E isso, no contexto da mitigação de riscos inerentes ao processo exportador, foi visto como um fator de fundamental importância e por essa razão que nós estamos dando foco em micro, pequenos e médios produtores. Então, fizemos agora, em dezembro de 2014, a 53ª mobilização aqui em São Paulo, com os chamados Exportar para Crescer, com o objetivo de, uma vez que o projeto se propõe desde o início a avaliar tudo aquilo que a gente convencionou chamar o complemento de Brasília, no sentido estatístico, né, o B+, ou seja, tudo aquilo que Brasília faz, tá? E que a gente, tudo aquilo que Brasília, digamos, não faz, nós chamamos, então, do complemento de Brasília, ou seja, explicando melhor, Brasília, a redução de encargos tributários, redução de encargos sociais, a eliminação da burocracia no comércio exterior, tudo isso aí são matérias afeitas aos órgãos, né, do governo federal em Brasília. Então, nós convencionamos chamar do B+, ou seja, o complemento de Brasília, tudo aquilo que dá para fazer na linha de redução de custos e ou agregação de valor. Conseguimos hoje, estamos em entendimentos, em contato com cerca de 3.500 produtores em todo o Estado. Então, frequentemente, as pessoas se voltam, poxa, 10 anos e apenas 3.500 produtores? De fato, diante do gigantismo do Estado, 3.500 produtores, realmente, num Estado como São Paulo, é realmente muito pouco. Agora, quando já se relativiza esse número, por exemplo, né, com a base exportadora do Estado, a gente começa a perceber que o número já começa a ter uma certa importância. Hoje, eu acredito que nós tenhamos aí algo em torno de uns 7.500, 7.300 CNPJs diferentes compondo a base exportadora do Estado de São Paulo. Portanto, na medida em que nós consigamos evoluir nesse número, e tudo indica que com os trabalhos agora que estão programados, tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre desse ano, com a colaboração de profissionais valiosíssimos, como é o caso do Paulo Manteia, nós haveremos de conseguir ampliar esse número e dessa forma colocar mais produtores fazendo parte dessa base exportadora. Então, basicamente, são essas as considerações preliminares. Hoje nós vamos, com o trabalho do Paulo, bater nessa tecla, os senhores vão ver aí pelas informações, pelas análises que ele vai fazer, que de certa forma estão nessa linha, né, que é a linha básica, a linha mestra do Exporta São Paulo. E eu queria antecipar para os senhores que os próximos eventos são o Operador Econômico Autorizado no dia 12 de maio, a regulamentação do radar no dia 26 de maio, e uma discussão muito ampla, muito profunda sobre o hedge cambial no dia 9 de junho, provavelmente. Então, bom, o câmbio, para quem está acompanhando, claro, né, 3,29 há cerca de 3, 4 semanas, hoje estava em 2,91, ficou oscilando aí ao redor de 3. Isso aí pode ser fonte de muitas alegrias e de muitas tristezas. De modo que a gente tem que tratar esse assunto com muito cuidado. E aí vamos fazer uma ampla discussão sobre esse tema também, portanto, de hoje a cerca de 4, 5 semanas. Mas antes de passar a palavra para o Paulo, eu vou pedir para que os senhores se apresentem aqui uns aos outros, começando aqui por esse nosso companheiro. Aqui, nesse período aqui, tinham grandes trading companies europeias que controlavam, assim, UAC, DB Element, Gottschalk. Hoje que a gente conhece a grande empresa de sabões. Então, essas três empresas aqui, UAC, DB Element, Gottschalk, na verdade é a grande Unilever. Então, foi lá que eu fui conhecer lá onde os Beatles tocavam, no Cavern, porque eu fui para Liverpool, tinha um cara lá que comprava para a Nigéria, o cara que comprava, fabricava sabão e vendia para a Nigéria, então era o cara que comprava lá. Então aproveitei para conhecer lá o lugarzinho onde os Beatles tocavam, né? Outra empresa de Liverpool, uma outra ficava lá em Blackfriars, em Londres. Peterson O'Connor hoje é uma empresa que
fica sediada na África. Keila Kumal, KTL Run, Prem Lax, Enlax, GN Buxan, hindus, eram hindus, foram os comerciantes mais duros que eu enfrentei na minha vida. Não o hindu da Índia, o hindu da Índia é mais suave, mas o hindu criado assim na Inglaterra era um terror, né? Ele é aquele tipo que tira os olhos sorrindo, né? Então, esse pessoal comandava as vendas para grande parte da África Ocidental, principalmente. Aí esse também o nome Nishizawa é uma empresa japonesa, por incrível que pareça, também com todo o trejeito de colonialista, né, que também atuava. Tinha um escritório em Tóquio, tinha um escritório em Londres e tinha um escritório em Lagos, na Nigéria. A Reptico era uma empresa da Suíça, que é a grande compradora de portas. Bom, com a privatização dos portos em 93, houve algum grande avanço nos portos, mas hoje ainda falta muita coisa, mas foi um grande avanço, né? Algumas ocasiões chegamos a usar navios afretados. Navios afretados era uma verdadeira loteria, um verdadeiro suicídio, porque o navio tem um custo por dia e se tiver qualquer engano, qualquer coisa, você está roubado, porque realmente é um prejuízo total. Então, é um negócio muito perigoso, mas chegamos até a fazer isso usando essa condição na procura de abrir novos mercados. O Brasil, na década de 70, era um exportador de commodities. Então, a empresa com a qual eu atuo, ela foi uma das pioneiras na exportação de manufaturados. Tanto é que o presidente da empresa chegou a colocar na frente da empresa uma estátua do Barão do Rio Branco em homenagem a ele, porque graças a ele abriu as fronteiras do Brasil, deixou o Brasil um pouquinho maior, né? O Itamaraty tinha mais de 100 feiras internacionais. E era um terror, porque tinha que organizar amostras, tudo por via aérea. Só para vocês terem uma ideia, a gente tinha briga de despachantes aéreos que queriam pegar amostras da nossa empresa, porque era muita amostra que seguia. E o resultado, foi percebendo que o resultado totalmente negativo. Era muito investimento e pouco resultado. O resultado era zero, né? Então, pouco a pouco eu fui cortando as feiras, e só deixamos algumas feiras no exterior. Aí eu tenho os navios de carga geral, o navio de break bulk, que tinha o Freight Inducements, que era um terror, mas que a gente quebrou isso aí. NSM, ou AS Code. Isso aqui é o DNA do seu produto. É muito importante que vocês saibam exatamente, corretamente, qual é o código, qual é a classificação fiscal dos seus produtos. Porque a partir daqui, a gente sabe tudo sobre a concorrência, a gente sabe o que se produz no mundo, quem exportou o quê, quanto que exportou o quê, através dos organismos internacionais que eu vou mencionar mais à frente. Então, inclusive, hoje eu enfrento um ligeiro problema aí, que o documento que mais demora hoje é o certificado de origem. Não por culpa das emissões do certificado de origem, porque exige, para fazer a declaração, para a emissão do certificado de origem, informações importantes. Você tem que saber, primeiro, qual que é a classificação correta. Segundo, saber todo o processo de produção do produto, se tem materiais importados ou não, quanto que tem. Então, se isso for bem feito, o certificado sai bem rápido. Então, isso é fundamental. Mas aqui, através disso aqui, qualquer coisa, qualquer pesquisa de mercado, qualquer coisa para fazer sobre o seu produto, saber sobre o seu concorrente, que é muito importante saber hoje em dia, isso aqui vai ser a base. Então, eu enfatizo que é importante conhecer cada item, são realmente 6 itens. Os últimos 2 itens são mudados de acordo com os acordos bilaterais, de acordo com convênios, etc. Mas os primeiros são números, 6 números. Mas vai lá no site da OMC, vai no site do FMI, e vocês vão encontrar informações de todo mundo, quem produz o quê na sua área. Isso vai ser fundamental, inclusive para o cliente. Seu cliente, quando vai comprar seu produto, vai falar assim, mas qual que é, se aqui na América Latina, qual é a partida ancilária, né? Qual é a classificação fiscal do produto? Por quê? Ele vê o seu produto, ele vai verificar quanto que ele vai pagar de imposto de importação, quanto ele vai pagar de imposto local, ele compara o preço com o mercado local, falando, realmente está competitivo, vou comprar. Não, está muito caro, não vou comprar. Então, acredito que vocês, de uma maneira geral, conhecem bem esses incoterms, o X-Works, que é a fábrica, o FCA, que é uma utilização multimodal, pode ser carregando na fábrica, pode ser carregando no porto, carregando no armazém, carregando no aeroporto, né? O FAS, que é pouco usado, o Free Alongside Ship, o FOB, que é o mais comum, o custo de frete,
o CIF, que é a aplicação do seguro, o CPT, que seria quando tem usos de vários modais. Por exemplo, assim, eu pego a carga numa fábrica, levo no aeroporto, e aí do aeroporto vai de um aeroporto vai para outro aeroporto, e depois vai para um outro armazém. Então isso aí pode ser um CPT ou um CIP, que seria o CPT com seguro. Aí tem duas modalidades, o DAT, que é Delivery Terminal, você pode mandar colocar num terminal específico. Pode ser numa Zona Franca, por exemplo, vai mandar para Miami, põe numa Zona Franca, usa o DAT. O DAP pode ser colocado na fronteira, pode ser colocado num lugar determinado. E o DDP é o famoso porta-a-porta, ele cobre tudo. Né? Tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado. Eu vou falar do DDP porque eu sou um dos pioneiros a usar os DDPs. O DDP, o que acontece? Ele é cobrado tudo no frete marítimo. A companhia de navegação acerta que ela vai fazer todos os modais, o frete marítimo e outras modalidades que vai ter no caminho, caminhão, barcaça, o que tiver. E ele detalha cada etapa. Tudo. O primeiro caminho para quem está começando, esse é o primeiro caminho que tem que ser feito. Hoje só tem que ter cuidado com a Argentina, que está um pouquinho mal das pernas, né? Mas às vezes pode ser ex-works, através do transporte de carretas. Ou então vendas da DAP, ou da DAP, ou DAT, ou CPT, ou CPCIP. E vendas DDP, porta a porta também, eventualmente pode fazer isso aí. Normalmente, aqui nos países vizinhos, pela minha experiência, o pessoal compra tudo ex-works. Procuramos modificar as formas de fazer o contrato, sempre englobando a legislação brasileira para os contratos. Os agentes são submetidos à lei brasileira, regulamentação comercial brasileira. E aí mudamos muita coisa, né? Inclusive a Câmara de Comércio Internacional de Paris, ela dá um modelo de contrato internacional, né? Os contratos da minha empresa, o advogado praticamente ele só coloca alguma clausinha ou outra lá, porque eu redijo todo o contrato, em função da minha experiência. No setor de painéis, por exemplo, agora estamos tendo duas feiras enormes na Alemanha. Tem a Interzum, em Colônia, e tem a Ligna, em Hannover, né, que é só maquinário que não acaba mais, né, pessoas de madeira, assim, né, é uma coisa monstruosa, assim, tipo 13 pavilhões igual ao AMB, né? E eu fazia tudo aquilo ali a pé, eu não pegava ônibus. Eu tinha um consultor americano junto comigo, que não, vou pegar ônibus, quem pegar ônibus? Vamos a pé. Nós fazia tudo a pé num dia só. E ainda falava, loucura, hein? Eu ainda falava para o presidente da empresa onde que ele tinha que ir, onde que interessava, para não perder tempo. Estava na FIMA, recentemente, uma feira internacional em Bento Gonçalves, para equipamentos de imóveis e tal. Agora eu estava lá. Então, tinha uma empresa lá que foi 2 vezes na IWF, que é uma grande feira em Atlanta, nos Estados Unidos, né? E aí eu fiquei surpreso que o sujeito gasta uma fortuna numa feira, mas ele não consegue entrar no mercado americano. Ele veio pedir ajuda para mim. Mas que coisa, como é que a pessoa investe um dinheirão numa feira e não sabe nem como estratégia, vender, né? Falei que gozado, quer dizer, a gente tem que avaliar bem as estratégias, analisar muito antes, para não incorrer em custos desnecessários, né? Porque seguramente se tem um produto padrão seu, o cliente vai querer um cosmético com um potezinho, lá não sei de quantos miligramas, lá o seu de 250, ele quer um de 500, mas eu não faço 500, aí você vai ter que ver que você vai fazer um potezinho de 500 ml lá, não sei, né? Então, isso é muito comum surgir isso, né? O contato com o canal, o contato com o mercado vai trazer uma série de informações importantes para vocês poderem expandir, crescer seus negócios. Eu peguei um caso aí simbólico, eu peguei um produto assim que exige muita especificação, né, muito detalhe, e selecionei um país. Selecionei a Colômbia como mercado e eu vou mostrar um estudo de mercado da venda de bandeiras. Eu não sou vendedor de bandeiras, mas eu discuti bastante com o pessoal que fabricou essa bandeira e vou mostrar para vocês tenham um modelinho, né, de negociação, de como desenvolver um produto. Para todo qualquer questionamento. Obrigado, Paulo. Vamos agora entrar na fase final do nosso evento, em que eu vou passar aqui o microfone para os senhores, daqui fazendo a volta aqui no sentido anti-horário. E aí vocês vão fazendo as suas considerações, tirando as suas dúvidas, e o Paulo está aqui para, o que tiver ao alcance dele, poder esclarecer. Perspectiva da exportação
para os meses seguintes, né? E a gente discutia a questão da taxa de câmbio, né? Quer dizer, qual o nível da taxa de câmbio a partir do qual as empresas começariam a se interessar novamente por negócios de exportação. E aí eu me lembro que você dizia, não, 2,80, 2,85, né, já será um valor interessante, né? E aí, recentemente, há algumas semanas, nós tivemos a taxa de câmbio batendo 3,29, hoje fechou, se não me engano, a 2,90, né? Uhum. E nós tiramos aqui, entre os participantes, né, uma expectativa, uma estimativa média, sem compromisso com a precisão, de que abaixo de 2,50 já ficaria uma coisa meio complicada. Agora, o que muitos disseram, e isso é muito importante para o nosso projeto Exporta São Paulo, para os trabalhos que estamos fazendo em conjunto, é que a mesma taxa de câmbio que define a rentabilidade da exportação é aquela que é levada em consideração na formação dos custos do produto a ser exportado. Então, nós saímos daqui hoje com a impressão de que boa parte dos produtores que estão aqui são também importadores, né? Então, talvez por isso tenha ficado, de fato, a impressão de que, como alguns falaram, não, pode cair até 2,30, embora a resultante média tenha sido na faixa de 2,50, 2,55, alguns arriscaram um palpite, mas, a meu ver, por serem também importadores. Qual é a impressão que você ficou dessa discussão? Realmente isso é verdade, Senna, porque muitas empresas, assim, existe um setor, uma das empresas que eu conheço, produtos químicos, 70% do material é importado, né? Quer dizer, o câmbio, esse câmbio alto aí, ele agride a importação, mas ao mesmo tempo dá um alívio no preço de exportação. Isso, né? isso. Agora, outra coisa, Paulo, que também eu acho que durante a discussão ficou mais ou menos claro, é que o evento de hoje, né, abrindo mercados no exterior, né, eu acho que a maioria dos profissionais que veio aqui hoje veio com a expectativa de que você pudesse, como nós conseguimos ao final do workshop, mostrar aquilo que é a realidade da empresa, ou seja, ela hoje tem uma restrição orçamentária, ela tem no seu budget, no seu orçamento para 2015, digamos, né, 30, 40, 50 mil reais, que são empresas de pequeno porte, de médio porte, que estão vindo aqui, como vieram no dia de hoje, que estão no foco do Exporta São Paulo. E aí, a pergunta relevante é a seguinte, né, admitindo-se que essa empresa já tenha feito o dever de casa, que precede essa questão de como agredir os canais de distribuição lá fora, né, na linha daquilo que se convencionou chamar da inteligência comercial, ou seja, para que mercado eu vou, né, e nesse mercado, né, por quanto venderei, né, serei realmente competitivo? Admitindo-se que essas empresas já tenham feito esse dever de casa, como algumas revelaram que já tinham feito aqui durante a discussão, eu acho que aquela observação que você fez, olha, eu tenho X mil reais para gastar em 2015, né, para prospectar novos canais de distribuição lá fora, né? Qual a maneira mais efetiva? Qual a maneira mais racional de gastar esses recursos, né? Quando muitos aqui já estavam falando que iriam participar de feiras lá fora, de missões comerciais ao exterior, né? Você, acho que muito bem, levantou aquela questão da hierarquização dos passos, né? Ou seja, você destacou, olha, primeiro, defina bem qual o mercado que você quer atuar. E aí, invista, né, naqueles que realmente são capazes de apresentar você a novos canais. E aí você, acho que colocou muito bem a questão da hierarquização desses passos, né? Ou seja, olha, invista em encontros individuais de negócios, buscando contatos localmente com possíveis agentes, representantes. Então, qual é a visão que você, no final do evento, Paulo, você ficou, né? Eu gostaria de compartilhar isso com você. Quer dizer, não ficou para você a impressão de que as pessoas não têm muito o controle da efetividade de cada instrumento, ou seja, dado uma restrição orçamentária, devo participar de uma feira, como muitos aqui já estavam indo, inclusive, para a China, para Hong Kong, né? Ou devo participar de uma missão comercial? Ou devo, como você destacou, não, vá devagar, conheça primeiro
né, os canais com base em indicações individuais, você ficou realmente com essa impressão de que esse realmente é o caminho, que o pessoal vai trilhar esse caminho? Sim, é verdade. O que eu disse é conhecer, explorar tudo sobre todas as informações sobre o canal, conhecer profundamente o canal, e aí, a hora que tiver tudo equacionado, aí marcar visitas através de representantes ou diretamente com as empresas, e participar de reuniões, e aí participar dos negócios. E depois, posteriormente, participar de feiras. Isso. Mas as feiras seriam uma outra possibilidade, e não antes. Então, a gente que está acompanhando os projetos setoriais de exportação que existem hoje no país, existem, parece que cerca de 83, 84, que são oficialmente apoiados, eu, pelo menos, percebo que as empresas, pelo menos aquelas que passam aqui pelo Exporta São Paulo, não têm essa questão muito nítida, ou seja, dado uma restrição orçamentária e dada a necessidade de atingir um determinado mercado através dos seus canais tradicionais de distribuição, como fazê-lo? Como fazê-lo da maneira mais racional? Como fazer isso de maneira mais efetiva? Ou seja, como que, né, o seu chefe, o seu patrão, vai cobrá-lo ao final de 2015. Escuta, você tinha um orçamento em maio, abril, que nós estamos, de R$50 mil, você gastou R$50 mil, e o que você trouxe realmente de negócio para as empresas? Eu imagino, né, muitos aqui, como foi o caso daquele, quem foi que relatou aqui, que o Ney relatou, que o chinês que veio a São Paulo, né, veio a esmo sem saber ao certo o que encontraria na questão da regulamentação local, e tempos depois o Ney fez contato com o chinês e o chinês teria perdido o emprego, né? Então, a nossa preocupação é de que os profissionais que têm ouvindo aqui hoje levem para suas empresas realmente, né, instrumentos de avaliação e de negociação que facilitem, como você bem apontou, a entrada dessas empresas no mercado. Ou seja, que ao final do ano, os chefes, os dirigentes desses profissionais, desses gerentes que estavam aqui, ou os donos das empresas onde eles trabalham, ao avaliá-los, né, olha, valeu a pena, você tinha 50 mil para gastar e me trouxe aqui negócios de $500 mil para 2016, né, $1 milhão para 2017, quem sabe. Então, essa que foi a nossa maior preocupação, e eu acho que, ao final da discussão, você muito bem apresentou essa hierarquia das ações. Então, Senna, você pode reparar que as empresas estão carentes de informações, as empresas estão carentes de coaching, né? Falta aquele empurrãozinho a mais, né? Porque o pessoal está ali no Wikipedia, no Google, e não é por aí, o mundo não é bem por aí. Né? Eu acho, Paulo, exatamente, você falou muito bem. Eu as vejo não apenas carentes de informações, já que hoje, com a internet, as informações estão aí livres, né? Mas eu acho que o grande mérito, um dos méritos do seu trabalho de hoje foi ajudar o participante do workshop de hoje a mostrar o seguinte: olha, dessas inúmeras informações que estão aí relevantes, sobretudo aquelas que podem ser acessadas gratuitamente, como você muito bem destacou, né? Quais são as de melhor qualidade? Quais são as mais relevantes? Então, eu acho que quando você indica referências de sites, de links, como você o fez hoje muito bem, eu acho que você deu uma contribuição muito positiva na linha que é a filosofia do Exporta São Paulo, ou seja, tudo aquilo que a gente puder levar para as empresas que reduzam seus custos, né, para que elas possam fazer isso da maneira mais competitiva possível. Eu, particularmente, fiquei muito feliz como responsável pelo projeto, porque vi que você seguiu essa linha, seguiu essa filosofia de trabalho, levando para os participantes, né, essa orientação. Na verdade, o roteiro, eu tenho 41 anos de experiência, mas o roteiro para montar, colocar isso, materializar esse trabalho, foi você que fez. Você que fez algumas indagações de como que se deveria ser aí a apresentação, fez o roteiro, e a partir daí eu fui inflando, como diz assim, injetando as informações dentro dentro da estrutura que você colocou, e aí gerou esse trabalho aí. O seu trabalho de hoje foi valiosíssimo, né? Eu novamente renovo aqui os meus cumprimentos, foi muito bom, né? E é claro que um profissional, no momento desse, que é a exportação, está aí na ordem do dia como o caminho para a retomada do crescimento do país, poder contar com a experiência do Paulo aí, que de mais de 40 anos, já tendo aberto canais em mais de 80 países. Olha, se existe
Um outro Paulo eu não conheço, mas esse aqui é o Paulo Amanteia. E com certeza, Paulo, eu tenho certeza que interessante, né? Quer dizer, não apenas empresas de São Paulo estiveram presentes, São Paulo capital, muitas empresas do interior, Limeira, Araraquara, Rio de Janeiro. Então foi uma discussão muito rica. Realmente o que eu gostei muito desse evento aqui, que o pessoal muito interessado, perguntas muito interessantes, muito objetivas. Né? Ficou muito rico mesmo o evento. E o ideal, como eu já lhe disse, é que desse seu trabalho aqui saia uma missão comercial em que nós tenhamos você exatamente fazendo o serviço de coaching. Eu acho que aí as empresas vão... Porque é fundamental o pessoal ter um trabalho de coaching, porque não adianta só ir no mercado e na hora no ardor das negociações ali, tem alguns pequenos quesitos técnicos que a pessoa não sabe e pode perder um negócio. Aí tem um anjo da guarda ali que vai dar uma mão, né? E esse anjo da guarda se chama-se Paulo César Amanteia. Obrigado, hein? Quero aproveitar e agradecer aos dirigentes do Exporta Brasil, particularmente na pessoa do Roberto Nóbrega, pela oportunidade de fazer a cobertura da exposição do Paulo. Por questões aqui internas, tivemos apenas a fala do Paulo sendo apresentada, mas eu acredito que essa fala, da maneira ordenada como foi, sequencial e extremamente construtiva de um determinado raciocínio, de linhas de ação para aqueles que desejam abrir mercados no exterior, toda essa apresentação, toda essa discussão, na medida em que fique disponível ou no todo ou em partes, para que as pessoas possam ter acesso pela internet através do Exporta Brasil, eu acredito que isso aí seguramente vai contribuir para os objetivos do programa, tão bem conduzido pelo Roberto, e dessa forma ajudar os produtores desse país, não apenas aqueles aqui de São Paulo, que são o nosso foco, mas ficando disponível na internet, produtores do Brasil inteiro poderão se beneficiar dessa discussão e dessa forma a gente poder, né, colaborar nesse esforço enorme que o país deverá fazer nos próximos anos de expandir as suas vendas ao exterior, gerando com isso mais renda e empregos aqui no nosso país. De modo que reitero os meus agradecimentos ao Roberto Nóbrega e, particularmente, cumprimento de maneira efusiva o meu amigo Paulo Amanteia pela maneira extremamente profissional como conduziu o evento no dia de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Amigo Roberto Nóbrega, obrigado pelo apoio, por me prestigiar nesse evento, né? O Roberto Nóbrega é um velho amigo de grandes jornadas. Nós estivemos juntos aí na ocasião da visita do presidente Figueiredo à Nigéria. Nessa ocasião, o Roberto Nóbrega era diretor da COBEC e temos uma amizade desde essa época. Recentemente estivemos junto com o ministro Eduardo Jorge, estivemos em Teherã, Líbano, Egito, e realmente temos uma história de comércio exterior, né? Lutamos, batalhamos, temos os mesmos princípios, as mesmas ideias de batalhar para o comércio exterior, e temos aqui um grande aliado carregando essa bandeira do comércio exterior, que é o José Sena, que permitiu que pudesse fazer esse evento maravilhoso, esse workshop maravilhoso, com um quórum bastante bom, de empresas de pequeno e médio porte, interessadas em abrir novos mercados no exterior. Procurei dar o melhor de mim, dar toda a minha colaboração, nessa apresentação, e espero que possamos estar contribuindo para o crescimento desse país, para que a exportação volte a ser algo importante na economia do país e que possamos ter bons resultados, excelentes resultados na balança comercial no nosso país. Obrigado, Nóbrega, mais uma vez, e obrigado, Sena, pelo apoio.